Está começando mais um programa Hora Extra. E nesta edição você vai saber como ficou o intervalo intrajornada após a reforma trabalhista. O comportamento dos profissionais nas redes sociais pode trazer consequências para a carreira? E no bloco de entrevistas, o advogado e professor Georges Ferreira fala sobre o trabalho do estrangeiro no Brasil. O Hora Extra está começando agora. Trabalhar por uma grande quantidade de horas sem descanso pode trazer prejuízos físicos e mentais ao trabalhador, afeta a produtividade e facilita a ocorrência de acidentes. Na matéria a seguir, você vai saber o que a lei diz sobre o intervalo para descanso e alimentação durante a jornada de trabalho, o chamado intervalo intrajornada. No relógio, 11 horas e 28 minutos da manhã. Para a maioria dos trabalhadores, contagem regressiva para o tão esperado intervalo do almoço. Lorene é administradora do condomínio deste prédio comercial. Ela cumpre 8 horas de expediente. Digita, atende telefone, confere arquivos, resolve um monte de problemas. Nada mais justo do que uma horinha para descanso, né? É um tempinho que a gente tira para poder resolver alguma questão pessoal, fora do trabalho, ou às vezes descansar mesmo dentro do trabalho, quando tem o espaço adequado para isso. Então eu acho que ele é fundamental. O intervalo obrigatório para refeição e descanso, conhecido como intervalo intrajornada, está previsto no artigo 71 da CLT. Para quem trabalha de 4 a 6 horas por dia, o intervalo mínimo é de 15 minutos. Já para quem tem carga horária acima de 6 horas, o intervalo mínimo é de 1 hora. A norma foi criada pensando em ajudar a recompor o organismo do trabalhador por meio da alimentação e descanso, mas também já foi motivo de muita polêmica na Justiça Trabalhista. A questão do intervalo intrajornada sempre foi muito fiscalizada, muito observada. Se o empregado efetivamente não tirasse essa 1 hora, esse mínimo de 1 hora, a empresa ela sofria severas condenações, não é? Inclusive, se o empregado ele usufruísse o intervalo de 40, 50 minutos, faltaram alguns minutos para completar essa 1 hora, a empresa deveria pagar a hora cheia como hora extra. Então, não se permitia negociar a respeito disso. Com a reforma trabalhista vigente desde 2017, essa realidade mudou. Agora as empresas podem reduzir o intervalo intrajornada para 30 minutos. Isso para quem cumpre jornadas de trabalho superior a 6 horas. Tem gente que não concorda com esse ponto da nova lei e acha que uma pausa de apenas meia hora seria insuficiente para o trabalhador. O trabalhador precisa ter um descanso, né? E meia hora somente não dá tempo de você fazer uma refeição e ter um tempinho de descanso para poder terminar a jornada de trabalho. Esta é a mesma opinião do advogado, que também é vice-presidente da Comissão do Direito do Trabalho de Aparecida de Goiânia. Para ele, a possibilidade de redução do intervalo intrajornada afeta a produtividade e pode causar prejuízos à integridade física e mental do trabalhador. A boa prática da relação de empregado e empresa, eles demonstram que as empresas elas estão indo em outra direção. Hoje é comum empresas que já instituem dentro do próprio ambiente empresarial um local para descanso, um local para o cochilo, local para aquele repouso posterior à alimentação. Após a alimentação, é preciso ter algum tipo de desconexão com o trabalho. O intervalo não pode se limitar à alimentação. Parou, alimentou, voltou ao trabalho, tem que ter essa desconexão para a própria saúde do trabalhador. Talvez por isso que esse intervalo de 30 minutos é pouco usual. Mas atenção, a nova lei trabalhista só autoriza a empresa a diminuir o intervalo mediante convenção ou acordo coletivo. O que a reforma trabalhista fez foi criar o artigo 611, que trata de uma série de hipóteses que o negociado com o empregado prevalece sobre a CLT. E uma dessas hipóteses é a redução do intervalo para 30 minutos. Ou seja, essa hipótese só é possível para as empresas que celebram um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Ela não pode fazer simplesmente essa redução sem essa formalidade. O importante é que todo mundo precisa de uma pausa para relaxar durante o trabalho. Isso melhora o rendimento e a empresa só tem a ganhar. Afinal, ninguém é de ferro. O horário de serviço é sempre muito puxado, então se eu puder estar puxando ali pelo menos uma meia horinha que eu puder tirar um descanso, sentar, pensar direito, é maravilhoso. Comportamento nas redes sociais pode provocar demissão? Especialistas dizem que sim. As empresas podem demitir empregados por má conduta.
principalmente se as postagens ferem a honra e a imagem do empregador. Por onde a gente passa, sempre tem alguém mexendo ou falando ao celular. Dados de 2016 mostram que o Brasil é o país mais conectado da América Latina. Mais de 116 milhões de brasileiros estão ativos em pelo menos uma rede social. No ambiente virtual, cada um expõe opinião e muitas vezes não tem medo de falar o que pensa. Lembra daquele ditado, quem conversa demais dá bom dia a cavalo? Nesse caso, nós vamos substituir. Quem conversa demais pode amanhecer sem emprego. Quem faz comentários negativos sobre a empresa onde trabalha em redes sociais ou posta vídeos com brincadeiras e atitudes inadequadas, corre o risco de ser demitido por justa causa. Aí sai do emprego sem direito a receber 13º, férias proporcionais, multa do FGTS e o aviso prévio. Foi o que aconteceu com um trabalhador de uma empresa de vigilância aqui de Goiânia. O empregado fez essa postagem num grupo de vigilantes com críticas à presença de supervisores em uma assembleia do sindicato da categoria, que, segundo ele, tinha um objetivo de prejudicar os demais colegas. Ele ainda citou o nome da empresa, que não gostou nada disso. Resultado, demissão. Feita a análise, ela chegou à conclusão que a acusação era, além de gravíssima, injusta, e ela dispensou o trabalhador por justa causa. No dia seguinte? No dia seguinte, com base a linha K do artigo 482 da CLT, né, que fala que quando prejudicar a honra, a imagem da empresa, com base nisso ela dispensou ele por justa causa. A advogada da empresa de segurança conta ainda que o vigilante ajuizou um processo para reverter a demissão, alegando que tinha liberdade de expressão, mas a Justiça do Trabalho não aceitou o argumento. Ele entrou na Justiça, pediu a reversão da dispensa por justa causa, a empresa apresentou defesa, a sentença de primeira instância manteve a justa causa por considerar que o fato era grave, até porque o direito assegurado constitucionalmente de liberdade de expressão, ele tem limites no direito de outrem, né? Para evitar esse tipo de dor de cabeça, o empregado precisa ficar atento para não vacilar. Olha só algumas atitudes que podem gerar demissão em relação ao uso das redes sociais. Ofender o empregador, colega, cliente ou paciente, ter comportamento inadequado que não combina com os valores da empresa, manifestar preconceito, apresentar atestado médico e postar fotos em festas ou trabalhando em outro emprego e revelar segredo da empresa. Empregado que apresenta um atestado médico pedindo uma licença do trabalho por justificar estar doente, passando por algum problema de saúde, no mesmo momento ele posta nas redes sociais, em festas, em viagens. Então isso daí faz cair a máscara e também pode resultar na perda de um emprego. Outro exemplo, um empregado que está chateado com algo que aconteceu dentro da empresa, resolve publicar isso na internet, essa insatisfação. E nesse post ele exagera na dose e acaba ofendendo a honra, a boa imagem da empresa. Também pode ser aplicada uma justa causa nesse contexto. Mas e se a empresa nunca deixou claro o que considera má conduta do empregado nas redes sociais? Mesmo assim, ela pode rescindir o contrato? O advogado explica que sim. A dispensa sem justa causa pode ser aplicada a qualquer momento. No caso da justa causa, ele vai ter que avaliar se aquela conduta que o empregado cometeu pode ser classificada como uma falta grave. Tendo essa prova de que houve uma falta grave, ele pode então optar pela dispensa por justa causa, lembrando que a todo momento ele corre o risco de o empregado processá-lo na Justiça do Trabalho pedindo a reversão da justa causa. O empregado pode pedir para reverter a demissão na Justiça, mas as chances de ter sucesso varia conforme o caso e a gravidade do comportamento. Apesar de não existir uma lei específica sobre ofensas virtuais, a Justiça do Trabalho tem interpretado esse tema como lesão à honra da empresa, que é uma das hipóteses da justa causa, previstas no artigo 482 da CLT. Não pode dar bobeira porque quem mais perde nessa história é o trabalhador. Muitos já sabem disso. Dependendo do comentário, até ofende as pessoas, né? Acaba demitindo no final. Alguns colegas que se candidatam a trabalhar em algum escritório, eles têm se policiado nas redes sociais porque os advogados, para contratá-los,
estão olhando seus comportamentos em redes sociais. Mas lembrar, obviamente, que você não precisa estar alimentando a rede social o tempo inteiro. Você não é um canal de TV, você não é humorista, você não é uma pessoa pública, você é um cidadão que usa a sua rede social para socializar e se informar. Então tem que ter esse bom senso na hora de publicar algo na internet. E lembrar que o efeito é imediato, tanto para o bem quanto para o mal, e principalmente que aquilo que você posta fica imortalizado e pode servir como uma bandeja, um prato cheio para que o empregador possa te punir com uma dispensa por justa causa e até mesmo com uma indenização por danos morais por aquilo que você postou na internet. No próximo bloco, o professor e advogado Georges Ferreira fala sobre o trabalho do estrangeiro no Brasil. Ele tem os mesmos direitos trabalhistas que os brasileiros? Veja a seguir. Quando um trabalhador estrangeiro presta serviços em território brasileiro, as leis que regem o contrato são as do país de origem ou as leis brasileiras? O trabalhador estrangeiro tem os mesmos direitos trabalhistas concedidos aos nacionais? E na entrevista de hoje, nós vamos conversar com o advogado Georges Ferreira para falar um pouco sobre como o estrangeiro no Brasil pode obter autorização para trabalho e quais as dificuldades enfrentadas nesse processo. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor Georges. Olá. Você recebeu nossas saudações a todos os telespectadores. Doutor Georges, a realidade econômica brasileira mudou nos últimos anos. Entre 2010 e 2014, houve um boom de estrangeiros vindos para o Brasil. E agora, como é que está com a crise econômica? Esse número continua alto ou não? Diminuiu? Vamos lá, o Brasil sempre foi um país atraente e para os estrangeiros, né? Aliás, nós somos uma nação formada por migrantes, tá? Porém, aconteceu uma coisa interessante, porque o Brasil, segundo os dados de um professor da FGV, nem 0,7% da nossa população atualmente é de imigrantes, pessoas que vieram de fora que estão aqui, que é um número muito reduzido. Se nós compararmos com um país em desenvolvimento como a Índia, que chega a 1,5%, 1,7%, ou com os Estados Unidos, que chega a 17% da população, ou o Canadá, que chega a 28% da população, total de pessoas são pessoas que estão de fora, que vêm para cá. Enfim, realmente nós precisamos muito, assim, ter uma população, nós temos espaço para ter uma população economicamente desses imigrantes mais ativos. O número de imigrantes que estão trabalhando no Brasil atualmente é conflitante. Há quem diga que são 700 mil, há quem diga que é mais de 1,5 milhão. Tá? Nós temos São Paulo hoje, que é a quarta cidade italiana no mundo. Então, nós temos toda essa situação que não está esclarecida. Por outro lado, o Brasil ele passou por uma crise econômica grave entre 2010 e 2014. Porém, devido principalmente à situação na Venezuela, tá? Esse número cresceu bastante. Nós chegamos a ter em território brasileiro quase 200 mil venezuelanos. Boa parte dessas pessoas já voltaram, porém, praticamente 300 migrantes venezuelanos chegam todos os dias nas nossas fronteiras, número que chegou a 800 por dia. Venezuela é um país de 34 milhões de habitantes, que até o final desse ano vai ter 5,4 milhões de imigrantes, ou seja, né, mais de 11% da população saindo, e muitos estão encontrando acolhida no Brasil. Os imigrantes que estão no Brasil, a média de nível de curso superior dessas pessoas costuma ser o dobro dos trabalhadores brasileiros. Os próprios venezuelanos, segundo alguns dados que foram colhidos, mais de 25% teriam algum curso superior. Quer dizer, mas você não tem expectativa no seu país, né? E a opção de você migrar, sair do seu país, largar tudo que você tinha para tentar a sorte em outro estado, gera uma crise humanitária. Até mesmo por isso que nós tivemos, né? Nós tivemos a crise com os haitianos. Então, foi feita uma reformulação na lei da imigração, que foi totalmente reformulada, porque nós tínhamos até então uma política que previa uma segurança nacional. Hoje temos uma política de total acolhimento. É impressionante, porque não existe mais a questão da deportação, salvo em casos excepcionais, que é a deportação imediata, ou então nós temos a expatriação, que é aquele cara que nem entra no Brasil. Então, ele já é expatriado se ele tem algum problema com sua documentação. Agora, no caso do imigrante, ele que chega no Brasil, nós temos a questão da acolhida humanitária, que é o que está acontecendo com esses venezuelanos, né, que não são refugiados, que é uma outra situação para conseguir trabalho. E para você conseguir trabalho, você tem que ter o quê? Você tem que ter o visto temporário ou o visto de acolhimento, né, humanitário, que vale por até 90 dias, quando você vai optar por ficar ou não ficar no Brasil, mas assim você tem que ter as autorizações para ter trabalho, você tem que conseguir um CPF,
E tem muitas ONGs que estão trabalhando nisso, estão triando esses venezuelanos e muitos já estão vindo até para Goiânia. De uma forma geral, é difícil para o estrangeiro conseguir essa autorização, essa CTPS, para poder trabalhar tranquilamente, legalmente? Qual que é esse processo? Como é que se dá esse processo? A regra é que você faça o pedido no seu país de origem. E hoje nós temos o Migrante Web, nós temos a Coordenadoria Geral de Migração Laboral, que hoje está dentro do Ministério da Justiça. Então hoje você faz isso praticamente online. Você tanto pode ser requisitado pelo empregador, que ele pode entrar com a documentação, requerendo, já que você venha trabalhar no Brasil, isso facilita bastante, como você também já pode requerer o visto de trabalho, o visto temporário para trabalho no exterior. Obviamente que você tem que preencher uma série de requisitos, tá? Você tem que ter a documentação válida, você pode inclusive requerer seu CPF, caso você já tenha algum interesse no Brasil, de vir para o Brasil, e tudo online praticamente, tá? Porque é imprescindível para que você consiga a sua CTPS, sua carteira de trabalho, você tem que ter o CPF, você tem que ter também já o visto temporário aprovado. Então, o correto é que isso aconteça de maneira prévia, que você corra atrás dessa autorização. Temos algumas exceções, obviamente, né? Doutor Jorge, nós vamos agora à pergunta do advogado Rodolfo Santos sobre esse assunto. Vamos lá? Olá, doutor Georges. Eu gostaria de saber do senhor se os trabalhadores integrantes de países do Mercosul possuem uma autorização para trabalho no Brasil, né, mais fácil do que trabalhadores de outros países. Bom, muito boa, interessante pergunta do Rodolfo, porque existe uma certa, assim, não vou dizer que seria uma lenda, mas que seria uma grande facilidade dos trabalhadores, né, do Bloco do Mercosul. E o Bloco do Mercosul hoje inclui Colômbia, inclui o Peru, inclui Paraguai, Uruguai, inclui a Argentina, todos esses países. Foi feito um acordo de cooperação empresarial, foi feito um grupo de estudo, o Grupo 1091, que foi formado à época, né, para debater esse assunto. E é claro que nós temos uma facilidade muito maior de ingresso aqui dentro. Mesmo assim, nós não podemos esquecer que, por mais que você seja membro do Mercosul, você está em um país estrangeiro, você tem que observar as regras e normas. E se você quiser trabalhar, você é um turista, você está passando no Brasil, de repente aparece uma proposta de emprego. Você tem que ir atrás, né, da Coordenadoria de Imigrantes dentro do Ministério da Justiça para você verificar a sua situação. Você tem que requerer os documentos, você vai ter que tirar um CPF, você vai ter que tirar uma carteira de trabalho, você vai ter que mostrar que tem essa proposta de trabalho, que você vai ficar aqui também. Você tem que observar os prazos, né, os prazos de 90 dias, mais 90 dias, que geralmente é o prazo visto de turista normal. Enfim, para os imigrantes que vêm do Mercosul trabalhar aqui no Brasil, que já estão em território brasileiro, existe uma certa facilidade, mas também não é por isso que não se exige menos documentos, como, por exemplo, né, a questão do passaporte, a questão da cédula de identidade, os antecedentes criminais. Então, tudo isso também você vai passar por essa triagenzinha, não é tão simples assim. Certo. E a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego, né, sua vinculação ao Ministério da Economia, mudou alguma coisa nas regras para a concessão dessa CTPS? Olha, por incrível que pareça, facilitou. Porque o Ministério do Trabalho ele foi dividido, suas atribuições. Por exemplo, tudo aquilo que diz respeito à fiscalização das leis do trabalho, a emissão da CTPS, isso daí hoje é competência da Secretaria do Trabalho e Emprego, que está dentro do âmbito do Ministério da Economia. Toda e qualquer questão voltada à imigração, voltada à autorização de trabalho, permissão de visto, tudo agora está dentro do Ministério da Justiça. Como eu falei, tem essa Coordenadoria de Migração Laboral, a qual você deve acessar. Inclusive, existe um site que é o Migrante Web. É um site que te dá todas as informações online, que você já preenche todo o cadastro, e isso aconteceu agora, foi em fevereiro que teve essa mudança. Então, a tendência é facilitar bastante esse controle e também essa concessão desses, tanto do visto, que imediatamente você já tem o visto, você já pode requerer a carteira de trabalho, já pode requerer o emprego. Sim. Então ficou até mais lógico. Certo. Ok, doutor Georges, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o advogado Georges Ferreira sobre o trabalho do estrangeiro no Brasil e as implicações e as dificuldades de se obter uma autorização para trabalho aqui no país. Não saia daí, voltamos já.
Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o advogado Georges Ferreira sobre o trabalho do estrangeiro no país e como fazer para obter uma autorização, para trabalhar aqui no Brasil. Doutor Georges, o perfil hoje do trabalhador estrangeiro é de maior qualificação ou é uma mão de obra mais barata? Nós temos dois mundos, por incrível que pareça, tá? Nós temos aquele trabalhador que geralmente ele requer o visto antes de vir para o Brasil, que já primeiro cuida da vaga de emprego, para depois pegar as autorizações, já comunica com o empregador. E temos a questão dos próprios trabalhadores que são da Venezuela, que estão chegando e também, por impressionante, eles têm uma boa capacitação, muitos têm curso superior até. Temos também a situação de bolivianos, que são milhares, a pastoral da terra entende que sejam até 25 mil pessoas em trabalhos análogos à condição de escravo, viu? E isso é interessante porque quando você pega o trabalhador estrangeiro, quer dizer, geralmente o boliviano, quando ele vem para o Brasil, ele vem através de gato, ele vem através de uma rede de tráfico de seres humanos. E ele chega, e obviamente que são pessoas pessimamente qualificadas, eles chegam aqui para aprender a fazer alguma coisa e vão fazer confecções, trabalhos básicos. Eles têm um tratamento interessante porque se eles forem pegos nessa condição de trabalho escravo, eles já têm direito ao visto de acolhimento humanitário, têm direito a um visto para temporário no Brasil, até para definir a sua situação. Enquanto que isso é empregador, ele pode responder de, salvo engano, são de 2 até 8 anos, se for da rede de tráfico de seres humanos, ou tráfico internacional. E se eles tiverem, inclusive, olha só, falando do trabalhador que sai do Brasil, se tiver uma rede de aliciadores ou pessoas que estejam fomentando uma emigração ou migração ilegal, também eles estão apenados hoje. Salvo engano, o artigo 232 também está dando uma pena pesada, não sei se são de 4 a 8 anos. Então, nós temos que verificar também a situação desses trabalhadores que estão em regime análogo ao escravo. Mas, no geral, os estrangeiros, eu acredito que eles não representam para nós o perigo da perda de emprego do brasileiro, Muito pelo contrário, porque muitos venezuelanos, isso é importante, estão indo para a região sul, aonde a falta de mão de obra menos capacitada. Ou seja, não que seja menos capacitada, vamos deixar aqui claro, mas uma mão de obra que possa começar a aprender a fazer alguma coisa, que possa começar assim uma vida do zero. Então, sim, os trabalhos de base, como seriam os trabalhos de limpeza, os trabalhos de obra, então isso daí eles estão se adaptando muito bem. Inclusive para onde foi boa parte dos haitianos, quando teve aquela primeira leva. Doutor Georges, agora nós vamos à pergunta do advogado Luiz Soares, que também tem um questionamento jurídico para fazer. Olá, doutor Jorge. Eu gostaria de saber, sabemos que a jurisprudência do TST vale a lei do lugar de prestação de serviço no contrato de trabalho. Então, eu gostaria de saber se houver uma lei mais benéfica no país do trabalhador estrangeiro, se vale aquela lei ou a lei do Brasil. E em caso de trabalhador de empresa que é localizada na área de fronteira, contrata um trabalhador estrangeiro. Eu gostaria de saber se vale a lei daquele país, ou a lei brasileira, ou a lei mais benéfica. Lembrando que a empresa contratou o trabalhador na cidade estrangeira, e não no Brasil. Complexa, a pergunta? Muito interessante, porque, vamos lá, nós tínhamos no Brasil, em 1985, teve a súmula 207 do TST, que sim, ela aplicava a lex loci exceptione, ou seja, que era onde você aplicava a regra do local de trabalho. Isso mudou. Isso, inclusive, essa súmula já foi revogada, então agora vale a lei do local do trabalho, valendo aquela, inclusive, que seja mais benéfica. Então, o trabalhador estrangeiro, por exemplo, o brasileiro, que ele vai trabalhar no exterior, ele pode, inclusive, optar, de repente, qual que seria a lei, que seria, se ele foi contratado no Brasil, ele pode optar qual regime que ele vai querer, num eventual entrever trabalhista, ou da aplicação de seus direitos trabalhistas, mesmo ele estando trabalhando no exterior. Então, isso realmente para nós foi um grande avanço. Em relação à questão da fronteira, o estrangeiro que esteja regularmente trabalhando no Brasil, ele tem os mesmos direitos que um trabalhador brasileiro. Não tem mais essa questão da discriminação. Existe uma certa tolerância em relação às regiões fronteiriças. Mesmo assim, se for para ter um trabalho, uma coisa é livre circulação, outra coisa é emprego, trabalho. Então, você também tem que regularizar esse trabalhador que está trabalhando dentro do Brasil. E mesmo que ele more fora do Brasil e trabalhe no Brasil, eventualmente também, no dissídio trabalhista, ele pode requerer seus direitos perante a Justiça do Trabalho do Brasil.
Doutor Jorge, qual que é a natureza do contrato de trabalho do estrangeiro irregular? Esse contrato é nulo? Olha, até a antiga Estatuto do Estrangeiro, que tinha sido feito na década de 80, você entendia que se o estrangeiro estivesse trabalhando no Brasil de forma ilegal, tá, realmente por debaixo dos panos, ele não teria nenhum direito. Ele seria realmente assim, olha, seria um caso de deportação. Você sairia, iria embora e tchau. Isso agora, com o novo Estatuto Imigrante, isso mudou. Vamos verificar, por exemplo, como nós dissemos aqui, o caso dos bolivianos, tá, que estavam aqui trabalhando de forma escrava, que estavam trabalhando sem nenhum direito. Inclusive, tem ações da própria Justiça do Trabalho, ações coletivas do Ministério Público do Trabalho, inclusive contra grandes empresas, grandes grupos empresariais, algumas que já foram até julgadas procedentes, tá, com direito à indenização coletiva, uma série de coisas, prevendo que você pegue esses trabalhadores específicos, que você realmente, assim, possa, de certa forma, regularizá-los, dar oportunidade para que eles fiquem no Brasil. Outra coisa é o estrangeiro, que de repente está no Brasil e de repente ele está trabalhando e tinha um visto de turista, esse visto de turista se perdeu e ele continuou aqui dentro e ficando de bicos, ou então mesmo, ainda que ele prestasse algum serviço, porque para o Brasil, legalmente ele nem está aqui, tá? Porém, o novo estatuto entende que se ele for atrás para se regularizar, para ver a sua situação, ele poderá ter seus direitos. Doutor Jorge, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos sobre o assunto e até a próxima oportunidade, né? Agradecemos aqui e estamos à disposição da Justiça do Trabalho. Obrigada. Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o advogado Georges Ferreira sobre o trabalho do estrangeiro no Brasil. Obrigada por sua audiência e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais e pela rádio web. Até a próxima semana.